Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão participar comentando, analisando as notícias com você, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A gente recebe com muito prazer hoje aqui o criador do bordão Santos é um ovo. Benjamin, o que você quer perguntar para o Érico Bonfim? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a genialidade do Bonfim, eu não sabia que era Érico, o cara tem nome Érico, né? É diferente. Poucos sabem, só a mãe chama. E quando tá bravo, né? Érico! Isso. Agora é a mãe e o apresentador do... Agora a mãe é o apresentador. Bonfim, eu acho que a genialidade não é o fato de você ser um grande desenhista, pintor, é captar uma sensação. Todo mundo tinha essa coisa que Santos é pequena, ao mesmo tempo é uma grande cidade pequena. E quando você fala que Santos é um ovo, é mais ou menos por aí. Como é que é o start? Como é que aconteceu isso? Muita gente falava e era de uma época que era só mureta. Símbolo mureta, 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 e era o símbolo para lá, para cá, e enjoava. Eu, como publicitário, já havia cansado da imagem. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa para essa cidade. E aí uma vez, pum, veio aqui. Santos é um ovo. E eu tinha vivido a situação de ter morado fora e encontrar santista. Eu falei, não é possível, a cidade não sai de mim, né? E aí eu falei, um dia eu vou com calma, vou ilustrar. Então eu já tinha uma linguagem, e aí quando surgiu a oportunidade foi naquela escultura que ficava na praia, fui um artista convidado, e a minha logo tinha um Santos grandão, né? Eu falei assim, eu vou colocar os ovos ali. Aí foi ali que eu comecei, ali foi o start mesmo, né? Foi um início de toda essa brincadeira com os ovos, que eu enchi de ovo ali e depois foi indo, né? Os ovos foram se separando, o ovo virado, o ovo tá suave, o ovo tá punk, sempre os ovos brincando com o nosso cotidiano. Para mim o mais famoso e o mais relevante foi o frito, porque foi na pandemia, quando eu vi a carne subir. Eu vi o preço da carne subir e onde é que a pessoa ia buscar proteína? Ia buscar no ovo. Aí eu falei, vamos fazer um tamo frito aí, porque nós estamos frito mesmo, e Santos é um ovo, junta tudo na mesma linguagem, eu já estava fazendo Santos é um ovo, mas para mim foi a mais relevante, né? Foi essa obra, que pautou o nosso cotidiano mesmo. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Érico. Boa tarde. Eu queria te fazer uma brincadeira, né? E eu vou brincar só com o que eu gosto e com quem eu admiro. O Bonfim é uma das pessoas, dos artistas que eu admiro aqui na região. Sou santista, sou apaixonado. Santos é um ovo, se comunica com Dubai do Brejo? Já dá até pra gente fazer uma brincadeira do tipo, né? Dá até pra colocar um sapo aí no meio, não engolimos esse sapo. Eu vou questionar um pouco o Érico Bonfim, ou Bonfim, né? Porque como um âncora, né, que faz o contraponto. Primeiro que eu escuto muitas pessoas falarem essa história que Santos é um ovo, que não sei o quê. Eu não concordo. Eu morei em São Paulo. Eu tinha uma tia que morava em Buenos Aires e dentro dessas cidades muito grandes, como São Paulo, Buenos Aires, ou no Rio mesmo, que eu já viajei bastante para o Rio, tem essa comunidadezinha como tem em Santos. Na verdade, a pessoa que fala que Santos é um ovo não conhece o Morro do Tetel, não conhece a Avenida Álvaro Guimarães, no Rádio Clube. Eu não concordo com essa ideia de que Santos é um ovo. Acho que toda cidade tem essas comunidades que são ovo. E segundo você citou um símbolo de Santos, que eu concordo que é muito antigo e que é único, foi um tio meu que desenhou aquela... o tio José Ferreira. Santos é um ovo! Santos é um ovo! Eu sempre me questionei quem é que tinha criado isso. Não, Santos é um ovo, gente. Quem criou foi um desenhista era CDS, né? Companhia Docas de Santos na época, depois foi Codesp, hoje é Autoridade Portuária. Meu tio José Ferreira era um artista plástico, desenhista, que tem um sobrenome, e criou isso, Ferreira, né? Também. José Ferreira. Na verdade, tio por afinidade. A minha tia Irene Schiff Ferreira era casada com ele, era um encanto de tio. E ele criou, até tentei que a cidade fizesse uma homenagem para ele. Ele viveu quase até os 100 anos. Morreu com 99 no ano que ele ia fazer 100.
mas a cidade acabou não fazendo a homenagem para ele. Recebeu Então eu estou direito sobre questionando, isso. eu questiono o Santos é um ovo e defendo o símbolo da cidade. Santos é uma mureta. Eu sempre achei a cidade de Santos pequena e esse bordão pode ser aplicado... Muita gente pensa assim, né? Sim, muita gente. E esse bordão pode ser pensado não só para Santos. Se você vai até Piracicaba e solta isso, Piracicaba é um ovo, se reconhece. Buenos Aires, No se você Rio, fizer no Rio também. você fala carioca da gema. É. Né? E você pode aplicar o Santista da Gema também que dá certo. Então a expressão é um ovo, né? Que é o grande X, né? O que vem antes, você pode trocar para qualquer cidade. Se Muito eu não bem mudar, lembrado do carioca da gema, né? eu morei no Rio também 3 meses, não foi muito tempo, mas o suficiente para saber que é uma cidade maravilhosa. Brinquei com o lance do carioca da gema, fiz uns ovinhos por lá também. Mas o Santos é um ovo, tem que ser colocado porque ficou uma coisa cultural. Então, quando você se apropria culturalmente da expressão e põe a público, né, você acaba tendo aquele rebuliço na cidade. Né? Todo mundo quer saber quem que está fazendo, o porquê que ele está fazendo. Né? E, logicamente, tem aquela variante da arte, que a arte tem esse intuito de mexer com as pessoas. Tanto pelo lado positivo quanto negativo. Tu pode não gostar, tem gente que não gosta de ovo não, cara. Tem gente que olha pra mim, lá vê o cara do ovo. Ah, não, Bonfim, nem pintar ovo aqui que a gente não quer. Eu falei, tá Olha, bom, pinta outras coisas também. Eu posso dizer para você que no meu café da manhã eu como ovo mexido todo dia. Eu Eu gosto de ovo, amo ovo. Benjamin, agora esse Santos é um ovo é uma expressão que eu me acostumei a contestar desde pequeno, porque essa minha tia que morava em Buenos Aires, ela falava isso. Santos, ela morou em Nova York e morou em Buenos Aires porque ela achava que Santos era um ovo e detestava essa característica da cidade. Então eu sempre contrapus desde pequeno essa ideia de que Santos é um ovo, né? Eu vou entrar nessa seara, fazer um comentário. Primeiro, uma denúncia. No café da manhã de Paulo Schiff tem o ovo, mas também tem um polenguinho. Talvez o café e o polenguinho se combinem. Mas, Paulo e Bonfim, Pavão, tem uma outra coisa que a gente está brincando, e eu acho que o Schiff entrou sem querer ou querendo, bem no centro disso. As cidades, elas têm umas dinâmicas diferentes. Eu já trabalhei em várias cidades, quanto secretário, como médico, e a cidade é dividida. Então, assim, para a gente que mora nesta cidade, Santos é a orla da praia. O centro era a cidade antigamente. O Macuco não era Santos, era o Macuco. A Zona Noroeste é outra parte. Isso vale para São Vicente, área continental e o centro da cidade. Tem sempre um núcleo, e que geralmente é um núcleo que está associado com o poder econômico, com a beleza natural, e que a cidade é mais cidade. E dentro deste núcleo, a gente se encontra muito fácil. Então, assim, quem quiser encontrar tal pessoa vai caminhar na orla da praia e vai encontrar todo mundo, porque a cidade circula por lá. Mas o que eu queria pegar o Bonfim, assim, eu conheço um pouco da trajetória do Bonfim, é um homem que vem do marketing, é um desenhista, talvez, sem pejorativo, um pichador urbano, artista de rua, um grafiteiro. Mas o que me chamou muita atenção quando eu conheci o Bonfim pessoalmente, eu reconheci o Bonfim primeiro no posto de gasolina. Eu tomo café sempre no mesmo posto de gasolina e lá estava cheio dos ovos. Depois eu passava na Epitácio, tinha um casarão abandonado, também tinha uns ovos pintados. Então é um cara que conversa com quem está circulando. Mas a empatia que o Bonfim teve numa escola que o meu filho frequenta e que as crianças adotaram o ovo, o Bonfim e os seus ovinhos, é que me chamou a atenção. Como é que a arte entrou com as crianças? Essa impressão que eu tenho é verdadeira? Você fala bem com as crianças? Eu dialogo muito bem com eles, acho que por causa do estilo do desenho. O meu estilo de desenho ele não é complexo, ele é simples. Ele é simples, é um olhinho, carinha, boca. E eu brinco basicamente nas expressões. É onde eu vou ganhando esse público. É fácil dele identificar. E criança tem uma coisa que eu também me puxei um pouco. Porque eu aprendi a ler na rua, lendo outdoor. Outdoor são palavras curtas, pequenas. E eu me prendi exatamente a isso. Eu vou colocar o ovo, mas eu vou colocar algo escrito. E aí eu me prendi ali. Eu falei assim, eu vou colocar o ovinho, eu vou colocar um oi.
eu vou ensinar as crianças a lerem também. Eu vou fazer também o meu papel, não só de artista, mas também um papel social. De passar uma mensagem para eles, não enxergar a arte de rua como algo ruim e, além de tudo, ter aquela coisa da diversão, porque eles gostam, a criança, ela gosta, ela é visual. Então eu me prendi realmente ao personagem para que ele fosse voltado sim às crianças. Logicamente que eu tive uma carreira de marketing, de publicidade, eu aprendi sim a me comunicar com vários públicos, tanto do A ao Z, né? Mas a criança sim é o público que sempre me interessou, até pela é uma ingenuidade deles, eles são ingênuos de olhar o teu desenho e entender assim de cara, e se não gostar ele fala assim, não gostei, e de cara, ele não fica criando rodeios. Comunicação instantânea, né? Bonfim, quais são os próximos passos dos ovos e da carreira do Bonfim, rapidamente? Pretendo não ficar mais em Santos, por hora, né, experimentar outros lugares, porque todo artista deve... Que vão ser ovos também, né? Que vão ser ovos também. Experimentar outros lugares. E a marca vai estar reforçada, né? Hoje já existem personagens, vou reforçar o personagem. Já tenho registro de marca, a minha marca, o Bonfim, é um registro. E o que eu pretendo no futuro é sempre ter uma exposição, tá? Tem sempre um estúdio Bonfim, né? Tem um estúdio na minha própria casa mesmo, como todo artista. E criar os personagens e virar produtos mesmo. Hoje eu estou escrevendo sim um livro, estou escrevendo um livro que chama-se O Povo, tá? Tem, lógico, a ligação com o ovo no final, mas o povo é tipo povo mesmo. Eu vou contar como que é a vida, né? Como que nós nos relacionamos entre pessoas, como que são, né? Nós, tem o chatinho, tem o legal, tem o ranzinza, tem o... Tem o São Tomé, não? São Tomé não tem. Aí tá o ovo pavão. Tem o ovo girafa, tem o ovo frito, que é o ovinho que está sempre ligadinho, com os olhinhos fritinhos, né? Tem o ovo suave, que é o ovo mais calminho. Então eu estou criando ovos com expressões humanas. Bom, Bonfim, foi um prazer receber você aqui. Boa sorte aí na continuidade dos ovos e na carreira, mesmo que seja em outra cidade. Você vai manter o vínculo com o Santos, né? Sim, minha cidade natal. Nunca vou perder esse vínculo. Tá bom. A Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. No primeiro bloco, a gente recebeu o artista plástico Érico Bonfim, que é o autor do bordão Santos é um ovo. Pavão, o presidente Lula ontem disse que, numa live, que ele quer que os votos dos ministros do Supremo sejam secretos para evitar animosidade contra os ministros. Primeiro que não evita animosidade nenhuma e segundo que é totalmente contra a transparência, né? Paulo, posso dar minha opinião sincera sobre essa opinião do presidente Lula? Nós estamos num momento que está sendo discutido. O Alckmin sai do ministério ou não sai? Márcio França sai ou não sai? Ana Moser sai ou não sai? Tem Ministério da Microempresa para o Centrão ou não tem? O Centrão vai entrar no governo ou não vai? Os votos vão... Aí o Lula veio... Peraí, você esqueceu... Do quê? O André Fufuca, né? O André Fufuca. E aí todas essas questões em pauta, o Congresso pegando fogo, Centrão exigindo mundos e fundos para votar com o governo, é óbvio que tinha que ter alguma falácia, algum tipo de comentário para tirar o foco. Não é possível. Porque o presidente Lula sabe que não dá para fazer isso, da mesma forma como teve a moeda única do Mercosul, que depois foi esclarecido que era moeda comercial e não moeda para o dia a dia. Mais uma vez, Paulo, quem está no holofote como o presidente Lula tem que sair com estocar mandioca. O Bolsonaro também andou falando umas besteiras, o Temer, e todo presidente fala alguma besteira quando quer tirar o foco. Nesse momento, minha convicção é que o Lula falou isso sabidamente, para que hoje todo mundo comentasse isso e deixasse a caravana da troca ministerial passar ao lado.
Bom, a gente vai comentar isso e depois vamos comentar a troca ministerial. Fala, Benjamin. Eu concordo discordando com tudo. Eu também acho. Eu acho que ali é o que a gente chama de diversionismo, a gente quer discutir outros assuntos. Não sei se em tese eu concordaria ou discordaria. Acho que o ministro do Supremo ele é vitalício para ele não ter que prestar contas. Ele pode fazer, não tem que se sentir ameaçado. Em momentos de exceção, ditaduras, assim, o voto tem um peso e uma consequência muito séria. Ao mesmo tempo, eu acho muito difícil você votar e você tem que provar porque você votou, porque eles não votam sim ou não. Eles explicam, justificam, então assim, é inviável. Então eu acho que o Marcelo Pavão acerta no foco, é isso mesmo. Consciente ou inconsciente, o Lula quis tirar o holofote um pouco do grande problema que é isso. A crise que a gente vive no sentido que é uma crise já permanente da governabilidade. Opinião também é cultura, né? Então eu fiz 2 pesquisas para enriquecer esse assunto. Um deles, o que significa fufuca? E eu descobri, surpreendentemente, que é mistura de farinha com açúcar, que é um termo que se usa no Nordeste, mistura de farinha com açúcar, no norte do país. E a outra pesquisa, em relação a essa frase do Lula, é de quando é a música do Noel Rosa, Palpite Infeliz, é de 1935. Mas parece que ele está vendo o Lula falar, né? Ele fala assim, meu Deus, quem é você que não sabe o que... Aliás, quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus, que palpite infeliz, né? Encaixa perfeito para esse palpite do Lula. O governo do Estado de São Paulo anunciou o fim da Operação Escudo, Benjamin, uma operação que foi assim bastante significativa para a Baixada Santista. As autoridades de Guarujá vinham pedindo reforço na segurança, havia muitas mortes de policiais. Houve um policial da rota morto por um tiro de fuzil, o que provocou a operação, que teve quase 1.000 prisões, entre 900 e 1.000 prisões, teve 28 mortes, a maioria a polícia dizendo que aconteceram em confrontos, polêmicas por abusos de policiais, polêmicas pelo não uso assim extensivo, generalizado de câmeras nos uniformes. E teve também, durante esse período, um atentado a uma policial em Santos, que sobreviveu, e a um policial federal, um delegado da Polícia Federal em Guarujá, que morreu também. Eu acho que essa operação de nome Escudo, a gente sempre fala que a Polícia Federal faz algumas operações com nomes geniais. Neste caso, a polícia não teve uma boa ideia. O escudo é para te proteger antes. E, na verdade, eu chamaria de Operação Vingança. E aí que começa a minha discordância dessa operação. Eu, enquanto cidadão, acho que a vida do Marcelo Pavão, do Bonfim, da Maria Helena que está nos assistindo, do Paulo Schiff que nos ancora, é tão importante quanto a vida do policial. As pessoas são assassinadas em Guarujá, em Cubatão, em São Vicente, e a gente assiste a polícia, não vou dizer inerte, mas a gente não vê a mesma energia. Ali foi uma vingança, porque um policial foi morto. Em nenhum momento eu vou defender quem matou o policial. Agora, o Guarujá, após o fim dessa operação Escudo, está mais seguro? Essas 1.000 prisões, essas 28 mortes, eu tomando muito cuidado para não errar os números neste instante, significam que agora eu posso transitar com o meu celular nas pitangueiras tranquilamente. Acabou a violência no Guarujá. Não, não é verdade. Ali foi uma operação que eu quase chamo de seca-gelo, porque no dia seguinte que você tira um traficante, tem mais 3 entrando, porque a situação, o fato, a submoradia no morro, a falta de emprego, o tráfico de drogas, que é hoje Santos, Guarujá, são corredores do tráfico internacional. A desproporção de quanto um traficante movimenta em dinheiro, e nós estamos falando em milhões de reais, quanto uma pessoa ganha no salário mínimo de 1.000 e poucos reais, é flagrante. A gente precisa uma mudança de fato na segurança das nossas cidades. Ninguém desconhece que o Morro de São Bento, o Dique do Cacheta ou o Morro do Macaco Molhado são bases do crime organizado. Queremos o dia seguinte seguro também. E segundo, e terminando de passar para o Pavão, é inadmissível
esta postura do governador do estado de São Paulo de não dar transparência. Quem não deve, não teme. Eu sou parteiro, sou médico obstetra. No meu parto cesárea, já há muitos anos, o marido pode assistir cada momento. E me perguntaram alguns anos atrás se eu não ficaria constrangido. Não, eu opero bem, eu faço a técnica correta, eu indico bem uma cesárea, eu não tenho por que não deixar que a família participe desse momento maravilhoso. Agora, eu invado o morro, 28 pessoas são mortas, e a minha câmera ou está sem bateria, ou eu, porque sou oficial, não uso câmera, não cheira bem. Paulo, apenas complementar o que o Benjamin falou, me preocupa muito a Operação Escudo ter sido encerrada e as autoridades falarem que vão continuar com o efetivo anterior à Operação Escudo até a Operação Verão, que começa no início do ano. Isso me preocupa muito, porque as autoridades foram sistemáticas em afirmar que o comando do crime está instalado no Guarujá, em diversas comunidades, como o Benjamin bem frisou aqui. Então, parece uma coisa muito estranha, quer dizer, formou-se uma operação em reação ao assassinato covarde de um policial, fez-se toda essa ação e, de repente, todos eles saem e deixam a população literalmente a Deus dará. Isso é que me preocupa muito. Quando se constata que o crime está aqui, não se coloca uma base definitiva e não se amplia de forma definitiva o contingente de policiais. Isso me preocupa demais. Demais. E a gente tem visto essa lambança do governo estadual sistematicamente. Parece que fazem coisas erradas, que é para ser apontado, e aí depois fala que estamos voltando atrás. Governador Tarcísio, ou o senhor assume de vez a ponta de lança do seu governo, ou então a sua assessoria é muito ruim. Até o número 2 da Secretaria de Educação acabou de cair por aqueles erros absurdos. Governador, mais atenção com o estado de São Paulo. Olha, o governo de São Paulo deu um recado para o crime, principalmente em Guarujá. Assim, existe lei e ordem no estado. Esse recado foi claro. Ou um outro recado dizendo assim, policial não pode ser alvo de bandido. Um dos dois recados foi bem claro. Eu não sei qual dos dois, isso só o tempo vai dizer qual dos dois recados é o verdadeiro. Existe lei em ordem em Guarujá, o policial não pode ser alvo de bandido. A Defensoria Pública tinha pedido na Justiça a obrigatoriedade de uso de câmeras nos uniformes de policiais. Como a Operação Escudo terminou, o pedido também perde o sentido, o pedido da Defensoria Pública. Agora, o governador Tarcísio, como diz o Pavani, precisa ser claro em relação a essa questão das câmeras nos uniformes. Vai ter câmera ou não vai ter câmera? Ele lançou a ideia durante a campanha, voltou atrás, mas também não colocou nenhuma câmera, também não substituiu as baterias. Então, o governador, o senhor é a favor ou contra o uso de câmeras? Como é que vai ser isso daí? As pesquisas mostram que nos batalhões onde elas foram adotadas, no ano passado, no ano retrasado, houve diminuição, redução do número de mortes de policiais. A opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, o Marcelo Pavão e o Benjamin, que comentam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, hoje, disseram no bloco anterior, eles concordaram que esse negócio do Lula dizer que o voto do ministro deve ser secreto é para desviar a atenção da reforma ministerial. Então aqui não vai ter sucesso. Vamos falar da reforma ministerial. A Ana Moser sai do ministério, o colunista Juca Kfouri, do UOL, diz que o Lula marcou um gol contra aí no Ministério do Esporte, tirando a Ana Moser. O André Fufuca, ele quer o ministério, mas quer turbinado, quer que as apostas estejam ali. O Márcio França diz que aceita sair dos portos e aeroportos e ir para o Ministério da pequena e média empresa, né? Do micro e pequena empresa. Mas aí ele quer o Sebrae no meio, ele quer turbinar também, Pavão.
Paulo, E tem o seguinte, as fofocas, tem o Fufuca, Tem o mas tem Fufuca. fofoca também. As fofocas dizem que o Lula ficou muito bravo com o Alexandre Padilha quando ele anunciou como certa uma reforma ministerial que ainda não estava certa e deu essa confusão toda. Paulo, vamos começar para o final. O Alexandre Padilha... O final é o Fufuca ou a fofoca? O Padilha, né? Vamos para a fofoca do Padilha. O ministro Padilha é um cara que já foi até ministro da Saúde, deputado federal, licenciado, é uma pessoa... Só que nessa coordenação ele não se encontrou, a verdade é essa. Desde que ele foi nomeado em 1º de janeiro, ele não se encontrou. Ele fala uma coisa, é desmentido ou por ministro, ou por presidente, ou por alguém. Então, o Alexandre Padilha, eu acho que ele já deu, sabe, ele fez o início, preparou a mesa, sai de fininho porque não está dando certo. Agora, Paulo, o que me chama mais atenção é que nós ficamos no governo anterior, principalmente no ano de 2022, falando que o Centrão dominou o governo Bolsonaro. E a gente falou isso aqui, no Opinião, o Centrão. E, de repente, nós estamos vendo esse mesmo movimento com o governo Lula. Porque se não se unir ao Centrão, não governa. O que me chama a atenção não são esses movimentos de governabilidade, porque, infelizmente, o Brasil está sedimentado sobre esse tipo de situação. O que me deixa mais inquieto é o silêncio da sociedade diante desses movimentos. Porque, vamos lá, Ana Moser, ministra do Esporte, fazia muito tempo que o esporte não tinha uma pessoa que se dedica não a aparecer, mas a trabalhar pelo esporte, pelas categorias de base, por fomentar diversas modalidades, reestruturar organizações esportivas, e a Ana Moser estava montando uma equipe, tanto que ela não é nem ligada a partido político, e esse que é o segredo. É uma pessoa que estava querendo ser técnica no Ministério. Aí nós temos o Centrão querendo o Ministério da Indústria e Comércio turbinado, do Esporte turbinado com verbas aqui, e o silêncio da sociedade permanece. Porque se todo mundo é contra, a pressão em cima do Centrão seria imensa. Então essa apatia da sociedade é que me deixa triste, porque as coisas continuam as mesmas. O Centrão mandou com Bolsonaro, o Centrão vai mandar com Lula. E a gente está de joelhos ao Centrão. E quem é o Centrão? Não tem nome, não tem fotografia, não tem perfil, mas existe um ser chamado Centrão que foi eleito pelo povo que se omite nesse momento. Isso, Paulo e Benjamin, amigos e amigas, é o que me deixa mais triste. É um ser que não existe, dominar a política, seja de esquerda ou de direita, e a sociedade como um todo se cala. Eu tenho uma dificuldade enorme de comentar esse assunto no breve instante que o nosso jornal traria. Isso dá um dia de discussão, e geralmente essas discussões são boas em bares e botecos, apesar de eu que não beber. Mas vamos tentar dividir duas partes do que eu penso. Na verdade, três. Primeiro, a figura do Alexandre Padilha, a figura do Centrão, mas eu vou começar com a minha área, que eu sou médico. Nós vivemos num sistema político que eu chamo de esquizofrênico. Se todos nós escrevemos uma redação para a escola, como é que é o sistema político do Brasil? Bem, todos nós responderemos presidencialismo. Não é. É quase um presidencialismo. Ah, então é parlamentarismo. Também não é. É quase um parlamentarismo. Apesar de eu votar num presidente, este presidente hoje, e já há alguns mandatos, tem uma extrema limitação em volta dele. Tem um Congresso que, neste momento, é muito forte. É o Congresso que caça o presidente, e desde que nós tivemos já a redemocratização, nós tivemos alguns presidentes caçados, Collor, Dilma, sempre com medo em cima do presidente. É um Congresso muito forte e que foi eleito por uma população que não lembra em quem votou. Eu gostaria de conhecer pessoas que lembram, olha, eu votei no Fufuca com muito orgulho, ou eu votei em tal deputado. A gente esquece isso. E os deputados hoje têm o poder das emendas secretas, não secretas, emendas de relator, tem uma liberdade de dispor e de dispor do dinheiro, e deixa o presidente, que eu quero chamar atenção para isso.
Apesar do palpite infeliz da música no bloco anterior, a gente sabe que o Lula é tudo, menos bobo. Ninguém ganha a presidência 3 vezes à toa. Ele, dentro da margem da governabilidade, ele tem que ficar flutuando. E aí existe uma arte que é de compor a sua equipe. No mundo ideal, eu, presidente, eu, prefeito, nomeio os meus ministros, meus secretários, por competência. No mundo real, da prática, eu os nomeio também por competência, mas principalmente para que eu consiga manter acordos e ter uma base de apoio. Isso serve na Prefeitura de Santos, no Ministério de Brasília, no governo do Estado. A gente lembra do antigo presidente que os secretários de Educação, alguns fraudaram inclusive o próprio currículo. Era uma vergonha. O Padilha, e aí eu entro no terceiro ponto, é um deputado que eu particularmente gosto muito. Conheci-o enquanto secretário de saúde, conheci-o na campanha para deputado e já o visitei enquanto ministro. Às vezes, a função do Padilha é soltar balões de ensaio para ver para que lado a nuvem vai. Ulisses Guimarães dizia que a política é como a nuvem. Eu olho hoje, está de um jeito, amanhã está de outro. Para o presidente não falar algumas coisas, o ministro fala por ele. E depois tem que ter fígado para aguentar o soco no fígado. O Padilha tem fígado, joga junto com o presidente da República e trabalha num momento muito delicado em que as margens são muito pequenas de erro e de negociações. Pavão, tem o André Fufuca aí, que pode ser o ministro, mas coincide com a volta. Tem um personagem chamado Mário Fofoca, Fofoca, que era o ator Luiz Gustavo que era o Luiz fazia. Gustavo e agora vai ser o Lázaro Ramos. Vai ser o Lázaro Ramos, está voltando. Mário Fofoca. Agora, Fufuca é farinha com açúcar. Farinha com açúcar. Gente, imagina a pessoa com a boca cheia de farinha de açúcar. Fufuca! Agora, o Benjamin... Tá certo, o Ulisses Guimarães falava essa frase da nuvem, da política, mas a frase é do Magalhães Pinto, né? Não é do Ulisses Guimarães, é de um ex-governador de Minas, também um político muito experiente, muito tempo deputado federal. E tinha aquele personagem lá do Jô Soares, vai pra casa, Padilha! Que é outro Padilha. Olha, eu quero reclamar, quem faz os trocadilhos sou eu. O Pavão entrou na minha seara. Vai pra casa, Padilha! A gente não vai poder comentar, mas tem uma decisão interessante de indiciamento por omissão de socorro do porteiro do prédio onde o ator Vitor Meniel, no Rio de Janeiro, foi agredido, espancado no sábado à noite. O porteiro ficou olhando e depois, no depoimento, falou: não vi, não quero ver, não quero saber. E quando a delegada chegou lá, ainda chamou o síndico dizendo: tem uma mulher aqui, não falou que era a delegada. Paulo, né? As imagens mostram que esse cidadão... Isso é um alerta para muitas pessoas que têm essa função e para todo mundo em geral. Porque hoje muita gente vê uma ocorrência desse tipo e prefere filmar com o celular do que intervir. A regra é muito simples, não tem que sair nem da guarita para tentar apartar ou qualquer coisa. Não se expor a risco. Não se expõe a risco. Pega o telefone 190, pronto, chama a polícia e acabou. Não tem que se meter em discussão, não tem, porque o que esse cidadão, Paulo, fez foi... Durante a agressão, ele continuou tomando café e as imagens mostram isso. Então, ele agiu, ele se omitiu, ele agiu por omissão. Quer dizer, ele permitiu que a coisa continuasse e ele ficou ali. Ele não saiu para procurar ajuda, ele não ligou para a polícia, ele não fez nada. Então, ele pensa, porque a gente precisa primeiro deixar qual é o assunto. O morador do prédio é um ator homossexual e ele agiu contra esse ator. Então, ele se posicionou contra o morador. Não foi um ato de tipo, olha, eu não fiz porque eu não pude fazer. Ele agiu, ele se omitiu e por isso ele agiu por omissão. E por isso que ele foi indiciado, não foi por acaso, não. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira. Nós temos um assunto importante para tratar ainda, que é a mudança do padrão dos uniformes, das viaturas da CET de Santos. A gente até aprova, mas a gente quer que o trânsito de Santos também mude junto com esse padrão e mude para melhor. Mas isso fica para a semana que vem, deixa passar esses 2 feriados, 7 de setembro, depois 8 de setembro é feriado em Santos, e a gente volta a esse assunto aqui
no Opinião. Por enquanto, a gente agradece ao Benjamin Rodrigues Lopes, ao Marcelo Pavão, a participação como comentaristas, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira e um ótimo começo de feriado para você que você merece.